Quando a gente pensa no Paraná, o que vem à mente? É uma terra de muitas faces, né? Pois hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como esse mosaico cultural tão rico foi construído. É uma história de encontros, de migrações, de transformações, que no fim criaram uma cultura única dentro do Brasil. Então, a grande questão que vai guiar a gente é essa. Como é que essa mistura toda, essa colcha de retalhos de povos e culturas, se juntou para formar o Paraná que conhecemos hoje? É tipo um quebra-cabeça, e a gente vai montar ele junto, peça por peça. Beleza, então vamos começar do começo. Para entender essa história, a gente precisa olhar para 3 grupos que são, digamos, os pilares, a base de tudo que veio depois na sociedade paranaense. Primeiro, e mais importante, claro, quem já estava aqui, os povos originários. Grupos como os Caingangue e os Guarani, eles não só viviam aqui, eles tinham um conhecimento profundo da terra, uma conexão real. Suas práticas de agricultura e sua relação com a natureza foram, sem dúvida, a primeira e mais fundamental camada da cultura do estado. Aí, uma nova peça entra nesse quebra-cabeça: os primeiros europeus, portugueses e espanhóis. E eles não chegaram de passagem. O objetivo era bem claro: colonizar e explorar a economia, principalmente a mineração. Com eles, veio uma bagagem que mudaria tudo: costumes, tradições e, de forma muito marcante, a religião. E então, a terceira peça fundamental, e uma que chega de forma muito diferente e dolorosa. Povos africanos, como os bantus e os iorubanos, foram trazidos à força. Eles não escolheram vir. Foram escravizados para servir de mão de obra, especialmente na extração de ouro que começava a crescer. Olha, e aqui a gente precisa parar e prestar muita atenção. É importantíssimo entender a diferença. De um lado, uma migração forçada, violenta. Do outro, bem mais tarde, uma migração que foi voluntária, que foi incentivada pelo governo. São 2 realidades, 2 caminhos completamente distintos que moldaram o Estado. E o impacto dessa presença africana é, uau, gigantesco e duradouro. Dá uma olhada nesse número: 34%. Hoje, descendentes de africanos formam 34% da população do Paraná. Isso faz do estado o que tem a maior população negra de toda a região sul. É o fato demográfico e cultural que fala por si só. E tudo isso nos leva a um momento chave, um verdadeiro ponto de virada. É quando o Paraná, agora um estado recém-formado, decide tomar as rédeas do seu próprio futuro e começa a buscar ativamente gente para ajudar a construí-lo. Olhando essa linha do tempo, a lógica fica bem clara. Até 1853, o Paraná era, na prática, um pedaço de São Paulo. Aí, em 53, vira um estado independente. E qual a primeira coisa que um estado novo precisa? Gente. Gente para trabalhar, para desenvolver. Então, o governo cria políticas para basicamente atrair novos migrantes. E funcionou! E como funcionou? Pensa só. Em pouco mais de 30 anos, entre 1853 e 1886, chegaram cerca de 20 mil migrantes. 20 mil! Eles foram fundando colônias, transformando a paisagem econômica e social do estado. E é nesse contexto que começa um dos capítulos mais conhecidos da história paranaense, né? A famosa Grande Onda de Imigração Europeia do século XIX. O legal de ver essa tabela é que cada povo meio que trouxe sua especialidade, sabe? Os alemães, por exemplo, focaram muito no desenvolvimento agrícola lá em Rio Negro. Os italianos foram essenciais para o boom do café e também deram um gás na industrialização que estava nascendo em Curitiba. E os poloneses, a partir dos anos 70, também transformaram o campo, trazendo novas técnicas. Mas claro, a história não para por aí. Vamos pular agora para o século XX, porque uma nova leva de imigrantes começou a chegar. E dessa vez, de lugares bem diferentes, adicionando ainda mais cores para esse mosaico. E olha só como a diversidade só aumentou. Os imigrantes japoneses, principalmente em Londrina e Maringá, simplesmente revolucionaram o campo com técnicas avançadas de horticultura, fruticultura. Já os árabes, que se estabeleceram muito em Foz do Iguaçu e Curitiba, deixaram uma marca cultural fortíssima, não só no comércio, mas na culinária, na arquitetura, na música, tá em todo lugar. E se liga nesse dado que é impressionante. Durante a Segunda Guerra Mundial, a presença árabe era tão forte que eles chegaram a ser 10% da população de Curitiba. 10%. Isso dá uma dimensão do tamanho e do impacto dessa migração para a capital. Certo. Então, o que acontece quando a gente junta todas essas camadas históricas de todos esses povos?
O resultado é um legado cultural vibrante, multifacetado, que define o Paraná que a gente conhece hoje. E essa herança está por toda a parte. Está na culinária, que mistura sabores de diferentes continentes. Está nas festas tradicionais, na arquitetura das cidades, na literatura, na arte e até mesmo na engenharia. Cada grupo deixou a sua marca, e a soma disso tudo criou algo totalmente novo e paranaense. E tem essa citação que resume tudo de um jeito brilhante. A base inicial, essa mistura de indígenas, europeus e africanos, e depois as novas ondas de imigração que só contribuíram para aumentar a miscigenação e a diversidade. É um processo contínuo que é a essência do Estado. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, para a gente refletir. Porque a identidade cultural não é uma coisa estática, né? Ela continua evoluindo. Então, como é que essa mistura tão particular de influências vai continuar transformando e definindo o futuro do Paraná? Bom, essa é uma história que, como sempre, continua a ser escrita.